Muito boa tarde, Brasil. Vamos falar um pouquinho de envelhecimento no programa de hoje. Sabe qual é o duro do envelhecimento? É que você só descobre depois de velho que você não deveria ter fumado tanto, você não deveria ter comido isto ou aquilo, você não deveria ter comido tanto, você deveria ter praticado mais exercício. E vai aí por diante, não é? E aí o trem já desandou, como diz lá na terra dos mineiros. Mas a prevenção, ultimamente, graças a Deus, está aparecendo mais precocemente e indicando caminhos que às vezes a gente até desconhece. Eu vi, por exemplo, um verdadeiro palavrão à minha frente. Geroprotetores. Quando eu busquei o resultado de geroprotetores, eu quase desmaiei porque eu não entendi nada. Mas é agora, eu diria que uma bola da vez para quem se preocupa com o envelhecimento. E eu acho que a preocupação do envelhecimento deve começar na infância, a partir do momento em que a mamãe deixa de amamentar aqui e taca a mamadeira, né? Leite de vaca, amido de milho e vai aí por diante. Vamos conversar sobre isso? Deixa o menininho que você está com ele no colo aí agora, que ele vai aprender mais do que nós, que na primeira infância tudo fica guardado. Estou recebendo aqui duas profissionais que vão por este ângulo da geroprotetora, né? Busca pelo envelhecimento saudável. Estou recebendo uma médica, nutróloga, também ginecologista, doutora Bruna Pitaluga. Muito prazer, Seja muito obrigada. Prazerão te conhecer. Obrigada por me receberem hoje. Quantos anos de Brasília já? Desde 97, já tem 22 anos de Brasília. Opa, o tempo passa também, hein, menininha? Né? Você falou 97, eu cheguei aqui, era 66, 65. Olha a diferença, né? É brincadeira, mas vale a pena, não vale? Brasília é maravilhosa. Eu também amo essa cidade. E acompanhando a doutora Bruna, nós temos também a Rosângela Koslik, farmacêutica, e que deve mergulhar aí nesta área do geroprotetor. É assim? Isso. Boa Seja tarde. bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Celso. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na TV Gênesis com vocês. O duro é como eu abri o programa, o duro é descobrir mais tarde que você não deveria fazer tudo o que fez. Verdade. Né? Eu, por exemplo, há já 4 anos, 5 anos, tenho tido alguns piripaques cardíacos. E aí você descobre, por exemplo, que você teve um ataque cardíaco que você não sentiu, mas está lá o coração necrosado, que você não deveria ter fumado os 30 e tantos anos que eu fumei, mas aí está tudo estragado. Sim, até para mim tem jeito? Com certeza, nós temos jeito todos os dias. E o grande problema, na verdade, a grande questão é que as pessoas visualizam a longevidade e pensam, depois dos 50 anos o que eu fiz deu certo, o que eu não fiz, não quero mais preocupar com isso. E, na verdade, a gente pode ganhar saúde todos os dias, fazendo as melhores escolhas, vivendo da melhor forma possível. Se o senhor foi tabagista, existem formas da gente prevenir os efeitos tóxicos do tabagismo. Se não existia atividade física anterior, existe uma forma da gente prevenir os efeitos do sedentarismo, por exemplo. E tudo isso é trabalhado na geroproteção. Mas quando você, por exemplo, já se desgastou no decorrer eu fumei muito mais de 30 anos. Né? O senhor disse 32. Parei há 25 anos, certo? Há mais ou menos 20 anos depois de parar de fumar, 22 anos mais ou menos, vem aí a prova em conteste de que eu fui um fumante inveterado. Certo. É possível ajudar o senhor? Com certeza. Essa é a beleza da geroproteção. Todas as pessoas têm a oportunidade, todos os dias, de melhorarem. Se o senhor foi tabagista, hoje a gente consegue utilizar ações antioxidantes para melhorar os efeitos tóxicos do tabagismo. Explica o que é essa história de geroprotetor. Então, a gerontologia é o estudo do envelhecimento. Certo.
E quando a gente fala em geroproteção, são os mecanismos que a gente utiliza para a proteção do envelhecimento, que nada mais é do que atingir um envelhecimento saudável. O que acontece hoje, Celso, é que a nossa expectativa de vida ela é muito maior do que era um dos nossos antepassados. E a gente vai ter que aprender a conviver com essa expectativa. Maior, né? Exatamente. Só que essa expectativa ela tem que ser correspondida com qualidade também. Então, não adianta só dizer, eu vivi até os 90 anos, mas qual a qualidade com que você atingiu esses 90 anos? Você atingiu com um bom funcionamento cerebral, você atingiu com um bom funcionamento físico, você tem independência das suas atividades diárias, e isso é o que entra na geroproteção. Então, a geroproteção nada mais é do que a gente utilizar substâncias que ajudam o funcionamento da célula todos os dias. Então, a gente utiliza dentro de cada corpo uma unidade chamada mitocôndria. A gente vai lá lembrar da aula de biologia que tem a célula e dentro da célula tem o núcleo. Dentro do citoplasma tem uma unidadezinha específica chamada mitocôndria que produz e é responsável pela sua produção de energia. Mas não chega num período em que o corpo humano já não renova com facilidade essas células? Eu já ouvi e li alguma coisa que depois dos 40, quando entrou no ENTA, você fez isso, assim, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Porque a renovação celular não acontece? Esse é um equívoco. Essa era a visão que nós tínhamos anteriormente. O senhor acabou de dizer, nós temos que nos preparar desde a infância para o envelhecimento. Não foi assim que a gente introduziu? Sim, claro. A gente tem que criar uma plasticidade metabólica. O nosso corpo tem que ser treinado todos os dias, do ponto de vista mental, físico e celular, para que a gente atinja o envelhecimento. Então, essa ideia não existe. Vou dar um exemplo para o senhor. Jennifer Lopes. Ouça, por favor, o que a médica vai falar, viu, senhor? Vamos lá. Temos um exemplo que está super em voga, a Jennifer Lopes. Uma senhora, se a gente for falar, de 50 anos e que está melhor aos 50 do que ela estava aos 35, não é verdade? Exatamente. Então, Jennifer Lopes está aí para contrariar e muitas outras mulheres que estão aí. Hoje a gente fala que os 40 eram os 30, que os 30 eram os 20, e a gente vai com certeza ter um grupo de pessoas que chegarão aos 60, melhor do que muitas pessoas estão aos 40. No Faustão, no domingo, eu vi uma moça dançando, né? Dança não sei o quê. Tem várias. E a moça tinha 58 anos. Veja. Você olha para ela, você não dá 30, 35 no máximo, que é o esplendor da mulher. Exatamente. Né? Teoricamente, sim, mas se você passa a sua vida e você se cuida ao longo da sua vida, você com certeza chega aos 58 muito bem. Eu tenho um vídeo aí que começa falando exatamente da preocupação desde da sua pequenez até lá em cima. Coloca esse primeiro vídeo aí, por favor. Hábitos diferentes, lindo. Recompensas diferentes. Isso é verdadeiro mesmo, é? Super verdadeiro. É exatamente isso. E todos os dias a oportunidade de você recomeçar. Antes de vir para cá, eu estava lendo um artigo e muito interessante a respeito de renovação. A gente está falando de uma renovação pessoal, mas existe uma renovação celular. A gente tem a oportunidade de trocar as nossas células, a gente tem a oportunidade de trocar as células do intestino, de trocar as células da pele, a gente troca o cabelo. Então, nós podemos ser uma pessoa nova a cada quase 4 dias.
Tamanha a importância que a gente tem dessa renovação celular. Pelo andar da carruagem científica, né, nós seremos daqui a pouco a Band News, né? A cada 20 minutos tudo pode mudar. Né? Essa é a verdade. Agora, onde é que uma farmacêutica, Rosângela, entra nessa história? Nós trouxemos como exclusividade os geroprotetores para o Distrito Federal, que é uma classe de medicamentos e nutracêuticos novo, né, que está chegando aqui no Brasil. Já é uma ciência que vem sendo estudada fora do Brasil há muito tempo, mas no Brasil está começando a ser difundido agora. Eu procurei na internet. E ainda tem poucas informações. Eu busquei no Google, né? Eu busquei nos YouTube da vida, para não dizer que eu não achei nada, achei uma médica falando a respeito. Interessante. Assim, mas se eu terei uma médica, para que eu vou usar um vídeo de outra médica? Eu tenho a minha médica. Não é mesmo, né? Só não achei mais nada sobre geroprotetores. Mais nada. Mas diga aí, querida. Tá. Na verdade, nós temos algumas substâncias medicamentosas que já são usadas para outras patologias e a ciência está demonstrando que elas podem ser usadas para fazer esse efeito de geroproteção. E estão entrando no Brasil, entraram recentemente, 3 novas substâncias que nós não tínhamos ainda à disposição da prescrição, que vieram com muito embasamento científico para poder mostrar que a gente pode, enfim, modular o envelhecimento, prevenir várias doenças que nos acometem na terceira idade. E com muitos estudos clínicos, mostrando segurança, eficácia. Então, hoje a classe médica tem essa ferramenta, esse arsenal terapêutico que nós não tínhamos, porque a população está envelhecendo, é uma nova realidade, vai envelhecer cada vez mais, né? E a gente vai poder proporcionar isso ao paciente, envelhecer com qualidade de vida, com uma autonomia, né? Que ele possa ter essa escolha, né, de chegar à sua terceira idade sem ter essa dependência para as suas atividades Quase diárias. sempre se leva um susto quando se fala que tem uma novidade, que você vai para uma farmácia, no caso da sua lá, essencial, é de manipulação. Exatamente. Não é isso? Isso. Quase sempre os remédios de manipulação, pelo que eu já usei e tudo mais, não são tão caros. Né? E os benefícios muito bons. Isso. Mas essas novidades geralmente chegam com preços altos, não chegam? Exatamente. Não chegam com um preço tão acessível, até porque é uma exclusividade. E é uma tecnologia para que pudesse proporcionar uma biodisponibilidade, uma ação com eficácia diferenciada. Então, é uma medicação que eu não consigo trazer um valor exato, porque a gente está falando de individualização. Nem precisa. Cada um de nós precisa de uma necessidade, as doses são diferentes entre um e outro. Mas você sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu nunca somei o quanto eu gastei fumando de 2 a 3 maços de cigarro por dia. O senhor falou perfeitamente. Mas quanto gasta de medicamento, todo mundo recua para gastar. Todo mundo. Não é impressionante isso? É impressionante. Quanto a gente Qual gasta é o valor no restaurante, da saúde? comendo uma pizza, um hambúrguer, tomando uma cerveja, comendo um doce, né? Eu queria fazer uma observação para o que a Rosângela falou. Essa é uma informação. À medida que a população envelhece, a gente começa a perceber que necessidades dentro da medicina surgem. E é isso que são os medicamentos geroprotetores. É a demanda em que existe da população e que vai existir da população. Esses medicamentos, eles têm uma tecnologia extremamente avançada, como a Rosângela falou, e não só isso, são uma tecnologia importada. A gente está falando de um produto que foi desenvolvido nos Estados Unidos, então eles são produtos que são desenvolvidos em pesquisas, milhões de dólares envolvidos, porque a indústria percebe essa necessidade. Quando uma farmácia como a Essencial importa esse produto, existe um custo de importação, um custo para ter exclusividade, um custo para comercializar. E, obviamente, à medida que existe uma demanda do mercado também para esse tipo de produto, as coisas vão mudando de figura. Sempre vai ser Fabrica-se no Brasil e tudo mais. Claro, né? as indústrias podem ter interesse. Eu, há poucos dias atrás, apresentei aqui a diferença do canabidiol importado. A Globo fez uma matéria sobre isso, mostrando R$7 mil. Exatamente. Um canabidiol, vidrinho. Isso. Na Bahia, se eu não me engano, no Nordeste, estão produzindo canabidiol em pequena escala, evidentemente. 500. Exatamente. Olha a diferença. Claro. De R$500 para R$7 mil. Claro. Então, tudo vai se adaptando, né? Sim, e vai chegando. Agora, não corremos o risco do modismo, não? Tipo, eu vou lá e você me passa um desses geroprotetores aí. E eu começar a jogar para frente, que o brasileiro é danado para poder puxar medicamentos usados pelos outros. Para isso que eu acho Ou existe uma fiscalização em cima,
Eu não vejo... E uma necessidade de cada caso ser um caso. Então, toda prescrição, enfim, acho que a Rosângela pode até falar melhor do que isso, eu só vou dar a introdução como prescritora. Certo. Toda prescrição, ela é personalizada, individualizada. Então, eu faço a prescrição para uma pessoa específica. Para ela manipular de acordo com as minhas necessidades. Exatamente. Mas aí a pessoa chega na farmácia com a prescrição personalizada. Você usa o que para basear-se, por exemplo, das minhas necessidades, quando eu digo minha, do telespectador? Um monte de informação, a idade que o senhor tem, se pratica atividade física ou não pratica, hábitos de vida, peso, nível de estresse, deficiências nutricionais. É um mundo de informação. Como o senhor chegou aos 70 anos? Porque 70 anos é uma história. E o que chegou aos 70 anos nessa história? Então, eu preciso entender tudo isso para entender a necessidade de cada pessoa. Diante disso, sai com uma prescrição. E a prescrição é encaminhada para a minha farmácia de manipulação, não minha. Já tomamos posse. Na minha farmácia de confiança. A nossa. E aí, a farmácia, diante da receita, manipula a prescrição. De acordo com a prescrição médica. Uhum. Se essas pessoas vão fazer essa prescrição em outro local ou não, isso vai muito de acordo com o critério que a gente utiliza para indicar a farmácia, a seriedade com que o trabalho é feito na farmácia. Entendi. Com certeza, a gente não vai fazer isso chegando numa farmácia de manipulação. Quantos anos tem a Essencial, hein? Nós temos 16 anos de história em Brasília e somos 16 farmacêuticos. É uma equipe bem recheada de farmacêuticos para acompanhar todo o processo de produção, para ter realmente uma qualidade bem garantida. Agora, no caso desses geroprotetor aí, você vai fazer a manipulação. Segue-se rigidamente a prescrição. Agora, se eu pegar a receita que ela passou para o meu irmão, eu não tenho irmão, para a minha irmã, aí eu vou lá, você faz o remédio? Não. A questão é, o brasileiro tem sempre um jeitinho para as coisas, né? Então, a gente está falando do que é o correto. O correto é, o senhor sai do consultório médico, o senhor tem uma prescrição em seu nome e irá à farmácia para fazer a sua prescrição. Os jeitinhos que os brasileiros dão, eu acho que é para isso que entra a informação. A gente tem que começar a entender que a gente tem que fazer medicina de precisão e medicina personalizada. Se nós não fizermos uma medicina personalizada, os efeitos colaterais podem acontecer. A pessoa que recebeu aquela prescrição não foi orientada, não sabe dos benefícios nem dos malefícios. Então, acho que tudo isso tem que ser pesado. O brasileiro tem que começar a respeitar a saúde. Eu acho que isso é importante. Nós somos os reis dos gordinhos. A gente começa, mas que menina mais rechonchuda, linda. A gente acha bonito, né? Que meninão bonito, olha a bochecha, olha, né? E disso eu conheço porque eu fui gordo desde que nasci. Então, nós valorizamos muito a obesidade já na primeira infância. Correto. As avós valorizam isso. Hoje a gente tem uma dificuldade, eu sou obstetra também, as mães relatam no consultório que as avós falam, mas não é bom porque o menino está magrinho, devia dar mais uma coisinha, está passando fome. Está comendo. Né? Então, é uma questão cultural. Mas à medida que a gente divulga essa informação, a gente hoje, eu acho muito difícil a gente dizer, eu não tinha essa informação. Todo mundo tem um telefone com acesso a uma rede Wi-Fi, mesmo que você não pague uma rede de dados. Sim. Mas você tem acesso a uma rede Wi-Fi. E quando você entra nessa rede, você pode colocar no Google que é uma realidade, a gente tem que falar que é uma realidade, e você acessa a informação. Eu acho que essa questão tem que mudar, essa cultura tem que mudar, e a gente tem que começar a ver que a restrição e a obesidade, a restrição calórica e a obesidade, elas são importantes para a gente falar sobre saúde e longevidade. Mas qual é a idade que deve te procurar, por exemplo? Nasceu. Pensa em engravidar. Quando quiser engravidar. Porque a mãe também engorda, doidado. Ontem tinha duas, no Faustão lá, tinha duas. Uma engordou, não sei, 20 e tantos quilos, a outra engordou só 11. É importante a mulher... Esse assunto vai ser muito extenso hoje. Não. Vai ter várias coisas. Não me deixe falar sobre isso, que eu perco aqui o tempo. A mulher, a mãe, ela é responsável por uma série de informações metabólicas que passa para o neném dentro da barriga. Então, uma mãe que tem diabetes... E a tua praia, né? É a minha praia. Eu acho que vai ser a praia de muitos profissionais que querem trabalhar com saúde hoje dentro da medicina. Se a mãe tem diabetes, a criança tem 4 vezes mais chance de ter diabetes do que os filhos de mães não diabéticas. Se a mãe desenvolveu obesidade, o filho tem mais chance de ter obesidade. O filho tem mais chance de ter hipertensão, de ter doenças neurodegenerativas, de ter alergia e asma na primeira infância. Então, a obesidade materna, ela é diretamente relacionada à saúde infantil do neném que ela carrega. Então, é importante a gente manter a saúde desde a vida intrauterina.
Puxa vida. É tenso, não é, a gente pensar sobre isso? Mas aí a gente vê, quando você olha para trás, você vê que você não fez absolutamente nada do que a gente está falando. Por quê? Primeiro, que você tinha dificuldade médica. Segundo, o acesso era difícil. Hoje a coisa está mais fácil? Ao mesmo tempo, antes nós éramos mais saudáveis do que nós somos hoje. Exatamente. Os nossos avós eram mais, mesmo que eles falecessem mais cedo, eles eram mais saudáveis do que nós somos hoje. E onde é que está o erro e o engano de hoje? Na alimentação e no estilo de vida. Crianças que dormem muito tarde, que se alimentam de uso de refrigerantes logo muito cedo, tem crianças que tomam refrigerante em mamadeira, que têm acesso a doce muito cedo, o alto índice de cesáreas. Tem uma série de informações que a gente tem que pensar, são muitas variáveis interferindo. Mas, de uma maneira geral, os nossos avós se alimentavam melhor, tinham um estilo de vida melhor, mesmo que não tivessem academia. Nível de estresse era melhor, menos acesso à tecnologia, menos redes eletromagnéticas, menos acesso a esses produtos industrializados. Então, os nossos avós eram mais saudáveis do que nós somos. Uma coisa que a gente vai percebendo, nós estamos envelhecendo um pouquinho mais rápido, não estamos, não? Você olha para determinadas crianças, ela já tem rostinho de velho. Ou de mais velho. O que está acontecendo, hein? Nós estamos fazendo exatamente essas questões de estilo de vida equivocadas, né? Erradas. Estamos nos alimentando mal, as mães oferecem os produtos industrializados, não amamentam seus filhos, não cuidam da gestação. As crianças, elas têm mais alergia, mais asma, mais doenças autoimunes, têm ficado mais internadas por mais vezes. Isso tudo está relacionado mesmo com o estilo de vida. O sonho da fonte da juventude existe desde que o mundo é mundo. Né? Adão e Eva, depois de expulsos do paraíso, que começaram a envelhecer, já pensavam em buscar uma fonte da juventude. E nós seguimos esses passos. Hoje, com esses medicamentos vindo de fora, para você manipular, dá para garantir que seria quase uma meia fonte da juventude, para não dizer que ela é inteira? Ainda não. Temos que ser bem pé no chão. Os geroprotetores, eles vão prevenir que algumas doenças se expressem, né? Para a gente conseguir chegar a uma terceira idade sem essas doenças expressas. E, consequentemente, com essas doenças não expressas, nós vamos poder viver com mais qualidade. Sim. E nos longevos, nos centenários, a gente percebe que eles vão apresentar o desenvolvimento dessas doenças, mas apresentam mais tardiamente. É isso que a geroproteção quer proporcionar para o paciente via prescrição. Isso, empurrar para frente. Modular, atenuar as patologias ou deixar que elas não sejam expressas. Clássico, empurrar para frente é triste. Existem algumas pesquisas, Celso, que já são bem iniciais, estão ainda em animais, que estão mostrando que daqui a uns 30 anos a gente pode começar a rejuvenescer. Mas isso é bem experimental, é laboratorial, ainda não tem nenhuma exploração isso para o uso humano. Tá? E isso é em cima de mitocôndrias, mas isso está ainda em laboratório com animais. Uma coisa que já foi um pouco pincelada na ciência, e que talvez daqui a uns 20, 30 anos a gente possa, através de algumas tecnologias medicamentosas, intervenções médicas, a gente consiga rejuvenescer aí uns 10, 15 anos. Ai, meus 55. Quem sabe? Barbaridade. É possível mesmo, doutora? É interessante até o que a Rosângela falou, porque a gente tem a ideia, o ser humano gosta muito da ideia de tomar um comprimido e resolver todos os problemas. Mas você viu o modismo aí, cada um ensinando então, uma fórmula diferente, uma maneira diferente. A geroproteção, ela vem para auxiliar algo que já tem que ter sido feito e trabalhado. Eu falo sempre, não adianta no consultório a gente falar sobre, por exemplo, reposição hormonal ou usar o geroproteção. Não adianta a gente trabalhar com medicamento se a gente não prepara o corpo para recebê-lo. Então, eu não posso dizer, a partir desse momento você tem essa prescrição, pode ser a melhor prescrição, baseada nos últimos dados científicos, mas você tem que preparar o seu corpo para isso. Você não pode continuar com o seu estilo de vida alterado e querer que o geroprotetor resolva o seu sedentarismo, a sua alteração do sono, o seu nível de estresse. Ele vem para auxiliar um tratamento que deve envolver tanto a parte da medicina quanto a parte de prescrição, mas também tem que envolver alterações do estilo de vida. Agora, esses geroprotetores, eles seriam utilizados desde a criança até o... Não. Porque eu imagino
Para a criança seria muito mais hábito, não seria, não? Mas a gente está falando de dois metabolismos e dois corpos e fisiologias completamente diferentes. A criança, ela é um organismo em amadurecimento. E nós Sim. vamos atingir esse pico de amadurecimento entre 18 e 21 anos, dependendo de como esse estilo de vida aconteceu nessa infância e até na adolescência. Os geroprotetores, eles têm sido mais indicados para os pacientes que já atingem uma idade acima dos 45, 50 anos de idade, que já tem algumas manifestações de envelhecimento, principalmente do envelhecimento celular, que a gente consegue avaliar na consulta Mas e se no nós laboratório. estamos envelhecendo mais cedo, não seria mais cedo para a moça bonita, o rapaz elegante ali, procurar você? Aí seria o comprimido que vai resolver todos os problemas. Se o rapaz está envelhecendo mais cedo, por que ele está envelhecendo mais cedo? A pergunta é, por que você tem 45 anos e tem um metabolismo de 60 anos? A gente tem que reverter o que fez você chegar aos 45. Existe essa história? Existe. Um cidadão de 35, 40 anos poder ter um metabolismo... De 60? Que Muitas já vezes. Envelheceu e parece de 60? Sim. O senhor não conhece pessoas que têm 30 anos e tomam medicamento para pressão, para dormir, para depressão, medicamentos para diabetes? Isso é um envelhecimento. Tenho visto muito mais casos graves de cardíacos em moços e são quase sempre fatais, né? Exatamente, isso é um metabolismo que está envelhecido. Agora, já que nós estamos falando nisso, a hipertensão é um problema crônico no Brasil e acho que no mundo. No mundo. Nossa alimentação nos conduz a isso, né? E a gente vai descobrindo quando para de consumir uma série de coisas que aí vai, né? Você vai até perdendo a água do organismo e perdendo que está retido e tudo mais. Outra doença que também é preocupante, o próprio câncer. Já, meu Deus, do fio de cabelo ao dedão do pé aqui, você vê câncer acontecendo. O caminho que você está propondo, que é um novo caminho, dá um jeitinho nisso, ajuda neste combate ou não? Ajuda no combate, mas a gente, de novo, não adianta utilizar o medicamento se não houver uma manifestação e uma intenção pessoal de melhora do estilo de vida. O medicamento é um excelente aliado nesse tratamento. 98% praticamente dos tipos de câncer são de estilo de vida. Câncer de mama é um câncer de estilo de vida em 95% dos casos. Só 5% das mulheres que têm câncer de mama têm um câncer de mama por uma alteração genética. Os outros 95% são relacionados ao estilo de vida. Mas não está na hora de voltar no estilo de vida da vovó, que você disse que vivia melhor do que nós? Talvez estivesse. Concordo, talvez estivesse. E talvez se nós tivéssemos o estilo de vida da vovó aliado aos geroprotetores e a esse conhecimento científico, nós fôssemos chegar aos 200 anos. Já existe isso publicado, os ratos que vivem mais, porque a gente tem esses grandes estudos, são feitos em animais. A gente não conseguiu ainda extrapolar para estudo clínico. No caso dos geroprotetores, existem estudos clínicos. Nós estamos falando já de longevidade de chegar aos 200 anos. Isso é possível de acontecer, isso é possível de acontecer, mas a pessoa tem que estar orientada, direcionada, empenhada e ela tem que visualizar, e eu acho sempre difícil isso para o ser humano, eu quero me visualizar aos 80, aos 90, aos 100, aos 120, aos 150. Se você não visualiza isso, você não trabalha hoje para chegar aos 80. É pelo contrário, a gente já pensa exatamente, passou 200 ali, 60, 70, você já está pensando, Jesus está chamando. Isso, né? Exato. Não é mole, não. Você falou, por exemplo, que a pesquisa com os geroprotetores foi feita com humanos? Sim, tem vários estudos clínicos feitos em humanos, fora do Brasil, em humanos. Me diga, pode falar nome ou não? De geroprotetores? O nome das substâncias? Sim. Sim, podemos falar. Que Hoje é? nós temos 4 substâncias que são as que foram mais clinicamente estudadas. A metformina, que é um medicamento Então, utilizado e por que eu pela envelheci? diabetes. Eu tomo metformina já faz mais de 20 anos. E o senhor mudou Se o não seu for estilo uns de 30. vida? E qual foi o estilo de vida que fez o senhor levar a usar metformina e o que o senhor mudou? Diabetes tipo 2, que só dá para neguinho obeso, né? E tudo mais, né? A gente tem o Citorepair, o Citoprotect e o Modutin. São essas 3 substâncias que estão chegando no Brasil agora, que são as 3 inovações como geroprotetores. Só fala da metformina, que eu tenho certeza absoluta que N pessoas que estão nos vendo agora usam a metformina. E quase sempre é para a glicose, para combater, né, o aumento do açúcar no sangue. Exatamente. Um dos marcadores O que mais que ela faz?
Na verdade, a metformina é um tratamento de escolha há muitas décadas para o tratamento da diabetes, né? De uso oral. Eu uso há 30 anos. Exatamente. E os últimos estudos que foram feitos com a metformina para a longevidade, para essa parte da geroproteção, têm mostrado outros mecanismos de ação para que ela possa agir nessa parte da prevenção das patologias que nos acometem no envelhecimento. Entendi. E ela não é usada, Celso, com a mesma forma de administração que você usa para o diabetes. Muitos pacientes que usam a metformina há muito tempo têm alguns desconfortos gastrointestinais, como diarreia, e até abandonam o tratamento. Ela é danada. Eu conheço N pessoas, inclusive da própria família, pararam de tomar metformina por causa desses distúrbios. Mas você sabe por que acontece esses distúrbios? Não. Porque você tem que segurar a boca e aí continua comendo aquelas coisas maravilhosas e tudo mais, mas dá-lhe um piriri que você vai passar a semana no banheiro. É triste, mas é verdade, não é mesmo? É a própria metformina mostrando que você não deve mais comer. Está errado, é um sinal. Está errado, não é impressionante isso? Agora, o que ela vai resolver mais? E a metformina, na parte da longevidade, na geroproteção, ela é usada na pele. Ela vem manipulada num creme transdérmico. Então, ela tem uma dose 10 vezes menor do que o que você faz uso oral e não tem o desconforto gastrointestinal. Doutora, você deve ter ouvido falar. Tinha gente que usava insulina, aplicava na barriga, porque disseram que era bom para emagrecer. Muitas pessoas. As pessoas fazem de tudo, mas não vão para academia, não diminuem a alimentação, não melhoram o sono. Mas qual é o estrago que uma pessoa que faz um negócio desse... Há um medicamento agora, inclusive, já vem e tal, eu vi uma propaganda nas internet da vida aí, que é para aplicar também. Insulina é um hormônio. Hormônio é uma questão metabólica que a gente tem que ter muito regulado. Em deficiência ele é ruim, em excesso ele é ruim também. Sim. Então, a gente utilizar um hormônio em doses aumentadas, suprafisiológicas, acima dos níveis normais, não faz bem para a transcrição celular, para essas células se replicarem, para a sua saúde. Não faz bem para absolutamente nada disso. Então, tem efeitos, você pode ter, a insulina é um indutor de replicação, enfim, você pode ter efeitos colaterais. Parece-me, a Justiça Federal proibiu, por exemplo, terapias hormonais, com hormônios, né? Quer ver? Bota aí, da TV Justiça. Melhor lugar não há para ver o que a Justiça define. Coloca aí, por favor. Norma dedica um tempinho todos os dias para ir à academia. Aos 55 anos, faz exercícios físicos regularmente. Começou cedo e sabe por quê? Saúde, qualidade de vida e saúde mental também. É muito importante. E ela está certa. Praticar exercícios físicos ajuda também a melhorar o humor e a preparar o organismo para o avanço da idade. E ela vai ter bons benefícios na saúde física e mental, onde na saúde mental nós podemos auxiliar no combate ou na prevenção da depressão, uma vez em que o exercício físico ele vai liberar níveis de serotonina. A busca pelo envelhecimento saudável geralmente começa com a prática de exercícios físicos e uma boa alimentação. Mas algumas pessoas já têm procurado também a medicina anti-envelhecimento. Elas acreditam que podem obter resultados ainda melhores. Aos 25 anos, Pedro mantém uma rotina para ficar em forma e evitar os sinais do tempo que virão. Além dos treinos e da alimentação saudável, ele já tomou pequenas doses de melatonina para melhorar a qualidade do sono e hoje faz uso de termogênicos, vitaminas, proteínas, de um regulador do hormônio cortisol e passa testosterona em gel na pele. Tudo indicado por médicos adeptos da medicina anti-envelhecimento, também chamada de anti-aging. Pelo nível de estresse do meu trabalho, viajando muito, o meu nível de testosterona, pela minha idade, estava um pouco abaixo. Aí as pessoas falam assim, caramba, ele passou testosterona, é alguma coisa injetável? Não, é simplesmente um creme bem leve, só para voltar no nível certo e aí o corpo funcionar de uma forma harmônica, vamos falar assim. Mas os endocrinologistas alertam. O uso prolongado de hormônios pode trazer consequências à saúde. Por exemplo, a reposição de testosterona melhora a massa muscular, melhora a massa óssea. Mas a longo prazo aumenta a chance de um evento cardiovascular, né? Aumenta a chance de um aumento do volume prostático e risco de câncer de próstata. Então você tem que pensar desse outro lado, diminui a capacidade fértil do homem e da mulher. Então tem o benefício imediato, mas tem um preço a pagar lá na frente.
E foi devido à falta de comprovação científica sobre a segurança da medicina anti-envelhecimento que, em 2012, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução que proíbe essa prática como terapia. Ou seja, os médicos não devem receitar hormônios para retardar o envelhecimento. Só é permitida a reposição. Prevenir não, reposição sim. Retardar o envelhecimento, a gente tem algumas coisas interessantes para falar dessa reportagem. Sim. Retardar o envelhecimento com o uso de hormônios, a gente vai voltar para aquilo que o senhor falou. Eu usei a metformina e mesmo assim as coisas continuaram da mesma forma, no mesmo ritmo. Ela até me ajudou muitíssimo na questão do diabetes. Do controle da glicemia. Sim. A gente não utiliza, a gente deve pensar que os hormônios, eles são utilizados pelo seu metabolismo numa tentativa de estabelecer sua fisiologia, o funcionamento celular diário. Sim. Se a gente não usa esses medicamentos como retardar o envelhecimento, até porque não adianta nada utilizar um hormônio se a pessoa continua com o mesmo estilo de vida que a fez procurar para a utilização do hormônio. Sim. Então, a gente fala, por exemplo, do rapaz que tem 25 anos, disse que estava muito estressado. Eu até acho que pode ter indicações para a utilização do hormônio. Não tenho como entrar. Mas para estar com problema de testosterona, mérito, né, obviamente, porque a pessoa não é meu cliente. Mas eu sempre penso as coisas, o que faz um menino de 25 anos necessitar? Então, se ele está com essa necessidade aos 25 anos, ele precisa urgentemente fazer alguma coisa a respeito da qualidade de vida dele, porque se aos 25 ele está se comportando como uma pessoa que tem 45, 50 anos pelo nível de estresse que ele relata, algo está errado. Você viu a quantidade de comprimidos que ele tinha na mão? Que se ele tivesse necessidade, poderia até ter sido prescrito. Eu acho que a gente tem que pensar que existem alguns casos em que existe essa necessidade, mas isso deve ser uma fase momentânea, isso deve ser trabalhado e ele deve, o mais breve possível, retomar as rédeas da saúde dele. O que acontece é que a pessoa utiliza esse tipo de medicamento e ela acredita que isso vai resolver o problema da vida dela. Então, aos 25 anos, ele utiliza tudo isso de comprimidos, isso não vai se sustentar porque ninguém consegue tomar tudo isso. Uma das coisas que eu mais detesto ter que fazer na minha vida é exatamente tomar esses comprimidos. Lamentavelmente, eu tomo só de manhã cedo de 8 para lá. Tenho certeza absoluta. Eu faço uma carreirinha, certo? Vou tomando meu café da manhã e vou dando um jeitinho de dividir ali a tomada. Hoje, você propõe, por exemplo, na geroproteção, um medicamento único ou também vai ter quando você faz uma fórmula? Não, é o conjunto da obra. Não existe um medicamento único. Na minha percepção... Nem na geroproteção. Nem na geroproteção. Nós temos o conjunto de ações dos medicamentos. O medicamento não é o responsável por resolver essa questão. Então, nós temos que utilizar os geroprotetores nas vias metabólicas que eles atuam para que a gente tenha a resposta que seja necessária. Mas não existe uma pílula milagrosa. Existe o conjunto. De ação, inclusive. Exatamente, né? Exatamente. Meu Deus do céu, o negócio é difícil, né? E a gente quer de um dia para o outro melhorar. Como todo brasileiro e como todo ser humano. Agora, vamos partir para um negócio. As mulheres, olha, eu sou um homem de mulheres. Esposa, né? 2 filhas, uma nora, uma neta, minha irmãzinha, papai do céu levou agora, né? Mamãe, papai também levou, mas eu vivi entre mulheres. E uma das coisas que elas mais reclamam é aquela questão das cólicas menstruais. E depois entra naquele período do famoso calorão. Pega esse vídeo 2 aí e coloca, por favor. Calores súbitos que fazem suar somente a cabeça, cansaço, pele seca. Esses foram os sintomas que a engenheira Ana Maria começou a sentir aos 55 anos de idade. Ela havia entrado na menopausa, época da vida da mulher em que não há mais produção de hormônios pelos ovários. Para mim, o pior sintoma mesmo foi calor. Muito, muito, muito. Eu queria resolver esse problema porque eu trabalho, era muito difícil no trabalho você estar numa reunião e daqui a pouco calor e você não tinha nem como falar alguma coisa com um colega, é difícil, né? Ana Maria optou por fazer a reposição hormonal logo quando teve a ausência da menstruação por 12 meses consecutivos. Eu conversando com alguns médicos,
eles diziam sempre que isso é uma coisa boa, melhora a qualidade de vida, né? E então, assim, eu acho que eu fiquei pesando, né? O que é melhor? Se por acaso isso pode fazer algum mal, mas em contrapartida eu vou ter vários anos aí de vivendo bem, me sentindo bem, então vou tentar, né? Vamos lá. Mesmo com benefícios, o uso da reposição hormonal na menopausa não é unanimidade entre as mulheres. A senhora já fez uso de reposição hormonal por conta da menopausa? Não. Por quê? Não acho legal para mim, eu não gostei de fazer, não quis fazer. Não. Por quê? Por uma opção, meu médico também achou que eu não tinha necessidade. Já fiz. Teve benefícios? Tive alguns problemas. Ai. Uns não precisam, outros precisam. É assim mesmo? Você é ginecologista? Totalmente. Não falei para o senhor que a gente tem que preparar o corpo para receber? Falei, para fazer a prescrição do hormônio, nós temos que preparar o corpo para receber o hormônio. Existe indicação para reposição na menopausa, muitas mulheres se beneficiam. A reposição hormonal na menopausa previne contra doenças cardiovasculares, tem a ver com neuroproteção, melhora o funcionamento cerebral, de musculatura, de osso e cria uma independência ainda, principalmente locomotora e neurocognitiva das mulheres. No entanto, eu não posso utilizar esse arsenal para quem não se preparou para receber. Pergunta que não se pode calar. Mais ou menos a média de idade que as mulheres entram na menopausa. Tem uma média, não tem? Tem. Mais ou menos. 48, 52 anos. Era. Se ela buscar essa geroproteção aí. Nessa idade? Um pouco antes. Ela fugiria desses calorões terríveis? Excelente pergunta. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como ela chegou aos 48. Se ela chegou com uma boa reserva metabólica, se ela praticava atividade física, tinha uma boa alimentação, não tem nenhuma doença diagnosticada como diabetes, pressão alta, não faz uso de medicamentos, ela com certeza vai se beneficiar da geroproteção. O senhor sabe que a mulher começa a envelhecer a partir dos 35 anos. Nós temos uma queda metabólica, o relógio biológico ele é muito cruel com a mulher nesse sentido. Nós começamos a envelhecer com o homem? Muito mais, muito mais. As mulheres sofrem. Se a gente for pensar, nós estamos programados metabolicamente para reproduzir e depois a gente não teria mais sentido. Depois dos 35 anos, nós já começamos a ter uma queda no nosso rendimento metabólico. Por que as mulheres vivem mais do que os homens? Só dizem que a média é... Até a menopausa. Depois da menopausa, as mulheres estão sofrendo muito mais do que os homens. Até a menopausa a gente vai bem. E a geroproteção poderia resolver esse problema, não? Provavelmente sim, contanto que a gente se prepare para recebê-la quando entrarmos na menopausa. Mas se a mulher já está passando por isto, onde é que você poderia ajudá-la? Se ela tem condições de utilizar a reposição hormonal, ela vai utilizar a reposição hormonal para melhorar os sintomas. Se ela não tiver condições, a gente utiliza de outros mecanismos até que ela continue e melhore a atividade física. O senhor percebeu que todas as mulheres entrevistadas, uma tinha provavelmente tabagismo pelo tom de voz dela, e as outras 3 mulheres entrevistadas, elas eram obesas? Essas mulheres não têm indicação para utilizar a reposição hormonal. A obesidade é um dos fatores que a gente tem que controlar para a reposição hormonal. É mesmo? Com certeza absoluta. Chegou uma gordinha, calorões... Ela vai ter que perder peso. Até ela voltar de novo com 30 dias, com 60, com 90, ela tem que fazer alguma coisa para mudar o estilo de vida. Na terra do modismo, aí toma não sei o que de soja, mais aquilo, mais não sei o que lá, falam 1000 coisas. Sim. Buscam isso na sua farmácia, não? Constantemente. E resolve? Não existe a pílula milagrosa para nada, né? Na verdade. E a gente trabalha na farmácia magistral, na farmácia de manipulação, com a individualização. Depois que saem algumas matérias sobre algumas substâncias, as pessoas ligam bombardeando a farmácia querendo, quero tomar aquilo, minha amiga tomou aquilo. E a gente respeita muito a individualidade e a gente trabalha sob prescrição. Então, essa investigação, tanto para terapia de reposição hormonal, para menopausa, quanto para geroproteção, é uma investigação muito a fundo. Então, a gente trabalha realmente com a prescrição, porque o médico, o nutricionista, vai fazer uma investigação clínica para saber qual é a condição que esse paciente chegou no consultório e qual geroprotetor que cada paciente vai precisar, qual a dose, qual é o horário de tomada que vai ser a melhor eficácia, né, que tem a melhor eficácia.
Então, é uma investigação muito profunda para que a gente possa banalizar o uso dessas medicações. E elas agem de uma forma no metabolismo muito profundamente. Então, elas precisam ser muito corretamente direcionadas para cada patologia, para cada necessidade, né? E é uma engrenagem, Celso. Como a doutora falou aqui já várias vezes, não existe a pílula milagrosa e não tem como uma substância dessa conseguir dar conta de toda o histórico errado que o paciente fez ao longo da vida e querer consertar tudo, né? Mas a gente precisa realmente dessa orientação do prescritor para que ele possa falar. Para o Celso, essa substância, é essa dose, é esse horário. Para a doutora Bruna, é outro horário, é essa outra substância. Se o paciente tem histórico de câncer, se não tem algumas contraindicações. Eu lhe disse que ouvi uma médica falando, né? Eu buscando alguma coisa, algum vídeo sobre o assunto, ouvi a médica. E ela falou também de substâncias que nós usamos em casa. O açafrão foi uma delas. Né, que é a curcuma. Isso entra também numa geroproteção? Isso entra indiretamente como uma geroproteção, porque são antioxidantes, são fitoterapias. Você falou da vovó lá atrás. A vovó utilizava temperos, a vovó temperava. Primeiro que a vovó fazia comida em casa. Não punha tanto sal, porque sal era difícil de achar. E não usava, a gente está falando de sal, mas pior do que o sal são todos os outros suplementos, todos os outros temperos que são utilizados, industrializados, que vêm em tabletes, que vêm pré-prontos, enfim, glutamato monossódico. Então, existe toda uma questão relacionada a isso. Os nossos antepassados utilizavam as plantas como terapia medicinal. A gente sabia da cúrcuma, a gente pode falar salsinha, coentro, cebolinha, manjericão, orégano. Hoje. Tem criança que não sabe o que é uma cebola. Imagina a gente falar isso para uma criança, a sua avó sabia o que era cebola, o seu pai sabia o que era cebola, você sabia o que era cebola. Tinha no quintal, menino. Exatamente. Hoje a gente não só não tem no quintal, a gente não cultiva, a gente compra isso e quando compra é muito bom. Pior é quando a gente nem sabe e nem guarda isso em casa, porque a gente toma café fora de casa, almoço e janta fora de casa. E as pessoas utilizam os ingredientes que querem e a gente não tem o menor controle sobre isso. Então, eu acho fantástico. A natureza criou todos os mecanismos. A gente utiliza, inclusive, isso. Se a gente não faz a prescrição na farmácia, eu ligo, faço a prescrição, o paciente procura a farmácia de manipulação e a gente pode, por exemplo, botar cúrcuma numa cápsula e a pessoa pode usar. Um endocrinologista, né, que apareceu, inclusive, ali, um deles, né, me disse assim, não coma pão. Eu falei assim, mas Jesus comia pão e peixe, viveu 33 e teria vivido mais 33, mas se não tivessem matado ele. Há uma diferença desses alimentos de hoje, farmacêutica, para os alimentos de 2000 anos atrás, Com certeza. O pãozinho de Jesus era muito mais saudável. O próprio trigo, né? Ele hoje é um trigo transgênico, né? E ele é uma estrutura... Misturado, produz a borbotão, né? Mas, Celso, o trigo pode fazer mal para você e pode não fazer mal para mim, né? Então, existe essa individualização. O ovo faz mal para alguém, não faz mal para outra pessoa, né? Na farmácia, a gente é muito acostumado a receber dossiês de alergologistas para poder realmente direcionar o que pode e o que não pode na composição do medicamento para o paciente. Então, a individualidade. Para você arrematar, na sua farmácia, tem que chegar com a receita. Sempre com prescrição. Sempre com prescrição para a gente ter essa orientação do médico, do nutricionista, qual é o geroprotetor. Por mais que os geroprotetores vêm de plantas, são 3 substâncias que são de plantas. Nós precisamos saber qual é a dose, qual o horário direcionado. Eu conheço a da 406 Sul. Quais as outras que tem? A Essencial está em Taguatinga, na Comercial Norte. Nós temos na 406 Sul e no Setor Hospitalar Sul. Tá bom. Doutora, deixa um recado final aí, mas que nos anime, doutora. Mas eu acho que a gente tem o controle total na nossa mão, basta a gente querer. A gente não pode transferir a responsabilidade da nossa saúde para um comprimido ou para uma pílula milagrosa. A gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa saúde. E todos somos capazes de viver com qualidade por muito e muito tempo. Basta querer. Esses novos, vou chamar de medicamentos, porque foram aprovados e tudo mais. Esses novos medicamentos, já é a ciência trabalhando para que a gente tenha um bom envelhecimento e realmente chegue aí aos
80, 90, 100, Não, que você a gente já está disse falando aí. em 200 anos já em Eu com estudos 70 científicos. já estou pedindo para Jesus me chamar. Não faça É, isso. porque você vai Não, ele vai chamar. definhando, doutor. Não tenho pressa. Eu tenho pressa. Agora, me animou dizer que eu posso virar de 55. Pode. Pode. Você falou isso. Pode. Estou reafirmando. Basta querer. A partir de que idade te buscam para não envelhecer tão rápido e, às vezes, tirar o desgaste de 15 anos, como você disse? Eu hoje atendo, minha vida hoje é atender ginecologia e obstetrícia no consultório. Então, as mulheres me procuram quando elas querem engravidar, quando elas estão grávidas e depois que elas têm os nenéns delas. Mas antes disso, eu recomendo sempre aconselhar com um bom pediatra para acompanhar essas crianças e que essa mulher tenha um bom ginecologista acompanhando ela. Onde é teu escritório, doutora? No edifício Dr. Crispim, aqui na Asa Norte. Seja um sucesso isso Obrigada. aí. Obrigada. Né? Que valha realmente Obrigada. uma recuperação. Obrigada. O envelhecer chega a ser triste às vezes. Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. E principalmente para quem não praticou tudo aquilo que você viu aí. Com né? certeza. E deixou realmente de fazer esporte, de praticar alguma atividade física, fumou, bebeu, o que mais? Tanta coisa Dormiu errada, tarde, né? se estressou muito. O estresse mata também, Estresse, né? muito. Obrigado por ter vindo, viu? Agradeço o convite mais uma vez. Eu acho que tem papo Obrigada. para mais uns 2 Com programas certeza. aí, Já. tá bom? Vou convidá-los. Obrigada. Obrigada. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre manipulação aí, ó. Tá? Num programa especial. Vamos, com certeza. Tá bem? Será Você uma tem honra. 16 lá trabalhando contigo. Vamos. Traz uns 3 aí para a gente conversar. Bater um papo. Pode Tá deixar. bem? A importância dos produtos manipulados. É isso mesmo. Tá bem? E da personalização da medicina. É verdade. Fantástico. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Sucesso. Tá novinho? Pensa no envelhecimento. Chega rápido. Setentinha passou para mim, eu não vi. Essa é a verdade. Grande abraço.